Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Hoje, 14/6/2020, eu tenho uma palavra da parte de Deus, da Bíblia Sagrada, para compartilhar com você, que eu tenho certeza que vai ser remédio para o seu coração e para a sua alma. E eu queria pedir muito a sua atenção em relação a essa palavra, porque é algo, é em relação a algo que vem assolando a humanidade nos dias de hoje, e muitos têm sofrido por causa disso. Eu queria ler com você e convido você a ler o Salmo 42. Começa assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: aonde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, como se me passava eu com a multidão do povo e os guiava com procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, a multidão toda em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Pergunta o salmista. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, das terras, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, diz o salmista. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-me os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde está o teu Deus? Onde ele está? Por que? Termina ele no versículo 11 dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas, dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Maravilhosa é a santa palavra de Deus. Estamos lendo, como eu disse, o Salmo 42, um salmo escrito por Davi. E Davi começa justamente no versículo 1 falando: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O salmista, nesse caso Davi, que escreveu justamente esse salmo, começa nos mostrando que ele tem uma sede por Deus. Existe algo errante dentro dele, clamando a todo momento, como uma corça sedenta que anda por vales, esperando encontrar um rio maravilhoso de correntes de água. Assim suspira a alma dele. Há um incauto, há um desejo tremendo de uma satisfação de encontrar justamente Deus. No caso aqui, ele traça um paralelo entre justamente uma corça sedenta que talvez andou errante dias e dias por uma floresta ou por qualquer outro lugar e que não encontrava justamente essas águas. Mas assim ele diz que a alma dele suspira por Deus, como uma corça sedente, cheia de sede por Deus. Assim é o sentimento de Davi, que Davi sente em relação a Deus. Continuando, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O que nós começamos a ver aqui é que, na realidade, Davi está talvez afastado, eu não sei. A Bíblia não relata o que está justamente acontecendo com Davi nesse momento. A gente não sabe se ele se afastou da presença de Deus, pois como aconteceu com o rei Saul, o Senhor tirou justamente o espírito de Deus de Saul, quando Saul ainda era rei. E diz a Bíblia que o Senhor enviou um demônio ao invés do espírito de Deus estar com ele, estava justamente com Saul,
um demônio ali que o atormentava de dia e de noite. Mas o ponto é que não é relatado isso aqui. A Bíblia não relata porque é que Davi, nesse momento, vai e diz assim: quando irei e me verei perante a face de Deus. Mas ele dá continuidade e fala assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ou seja, esse anseio por Deus, que ele diz lá no versículo 1, que é como a corça pelas correntes das águas. Ou seja, corrente é algo novo. Corrente de água ele não cita uma água parada, ele cita um rio, correntes de água. Correntes são aquelas que trazem algo novo, que trazem alimento novo, que trazem água nova, água limpa, água fresca. E é justamente aqui nesse versículo que ele diz que ele chora de dia e de noite. E ele continua: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem: onde está o meu Deus? Ele está justamente chorando, ele está clamando, ele está decepcionado, ele está triste, diz a Bíblia, porque ele não está conseguindo encontrar mais essas águas, esse renovo, essa coisa nova que só Deus pode dar para mim e para você. Esse alimento novo, esse sentimento bom, essa espiritualidade. O sentimento, na realidade, é a presença de Deus na vida de Davi. Aquela presença gostosa que só aqueles que têm comunhão com o Deus verdadeiro e Deus único, que ele mesmo cita aqui: quando é que verei o meu Deus, o Deus vivo? Essa sensação, esse prazer de estar justamente sentindo a presença de Deus. Ele fala que o que tem alimentado ele unicamente em todos esses dias são lágrimas. O tempo todo Davi está triste, porque ele anseia pela presença, como uma corça que anseia pelo renovo, pelas águas, pelas correntes, pelo alimento que uma corrente traz, pelos peixes, pela alegria, pela vitalidade, porque a gente sabe que a água é sinônimo de coisas boas, porque um rio de águas paradas ele não sobrevive. Mas indiferente como um rio que tem uma correnteza, que tudo à sua volta se renova, que plantios, coisas novas são plantadas, que coisas novas crescem ao redor daquele rio que tem águas limpas, vivas, águas de corrente, águas que renovam todas as coisas. Esse era o choro de Davi. Ele chorava justamente por isso. E continuando, diz lá: lembro-me destas coisas, que de dentro de mim se me derrama a alma, de como passava ou com a multidão do povo, eu os guiava procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. E aí a gente começa a descobrir aqui justamente qual é a decepção de Davi. Porque continua assim: por que estás abatida a minha alma? É justamente o próximo versículo. E é um versículo chave que se encontra justamente no versículo 5º e no versículo 11. Ele também encerra esse salmo. E ele fala isso: por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. No versículo anterior, Davi nos dá uma pista do porquê a alma dele está assim. Por que a alma dele está abatida? A alma que justamente ele pergunta e briga com ela. Há um conflito de Davi, há um conflito no coração de Davi. Ele mesmo conflita com ele mesmo. Porque o que podemos ver aqui é que ele mostra que ele tem saudades de quando ele pegava o próprio povo e os guiava em direção a Jerusalém, e os guiava em direção à tenda de Deus, à congregação de Deus. E aí ele faz a pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Ou seja, existe uma briga constante, porque ele sabe o porquê dessa decepção, desse abatimento da alma, dessa dor no peito, que assola ele de dia e de noite, a qual ele mostra que a única coisa que leva ele a se alimentar é as suas próprias lágrimas, porque nem comer talvez ele conseguir, de tanta tristeza de estar afastado da presença de Deus.
O que ele mostra é que ele sente saudade de pegar o próprio povo, falar, povo, vamos lá, vamos, eu guio vocês. Davi mostra que ele era um guia, eu levo todos vocês à casa de Deus, para vocês justamente sentirem a presença de Deus. Vamos todos à casa do Senhor, vamos, larguem tudo. Davi diz que ele sente a alma abatida justamente por isso, porque ele estava afastado da casa de Deus. Ou seja, esse sentimento, essa dor no peito que assolava Davi de dia e de noite, a qual vem assolando muita gente nos dias de hoje. Esse sentimento, esse desejo que muitas vezes nós não sabemos de onde vem, que nos traz tristeza, que nos impede de nos alimentar, que pega os nossos planos e joga por terra, porque nem planos muitos conseguem traçar devido a esse algo que rasga o coração, a esse sentimento de angústia, a essa depressão, a essa ansiedade que muitas das vezes termina num pânico, ou seja, levando a pessoas a tomarem remédio, né? Pessoas, a muitos até a morte, porque a ansiedade e a depressão leva pessoas à dependência de remédios, de químicos. Remédios, né? Produtos químicos, que são remédios na realidade, levam pessoas à dependência de remédios fortes e, infelizmente, muitos acabam até se matando devido a essa dor que Davi vem mostrando aqui. E ele continua falando assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão e do Monte Hermon e do outeiro de Mizar. Quando ele se lembra do Senhor, ou seja, quando esse salmo foi escrito, ele na realidade foi escrito porque Davi estava exilado, porque Saul, ele ia intentar contra a vida de Davi. E o ponto é que Davi teve que sair da cidade, teve que sair de onde estava a presença de Deus. Davi estava exilado nesse momento e ele começa a mostrar aqui os caminhos que ele andava, os caminhos que ele teve que passar, né? Que ele teve que, entre aspas, correr, fugir, né, da presença de Saul, que tentava matá-lo, que tentava intentar contra a vida do próprio Davi. E ele fala: lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, e o fragor das tuas catapultas, e todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Ou seja, Davi diz que ondas e ondas foram dificuldades sobre dificuldades, foram sentimentos em cima de sentimentos, que quando ele fala que um abismo chamou outro abismo, com certeza o coração dele a cada dia mais estava mais assolado, e talvez ele entrasse numa depressão a cada dia maior, e ele não sabia como é que ele ia sair dessa depressão, mas ele sabia o porquê dessa depressão. E é por isso que eu estou aqui para levar essa palavra para você aqui no dia de hoje. Como eu disse, ele é muito importante, porque Davi sabia do sentimento depressivo que assolava o coração dele. Davi sabia do sentimento de angústia, do sentimento de ansiedade que assolava o peito diariamente, a qual ele mesmo diz que ele brigava com a própria alma, e porque ele muitas das vezes pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele falava: não fica assim não. Aquilo que eu realmente desejei, que um dia eu estive lá, né, levei o povo, estive no templo, caminhava na presença de Deus. Minha alma, não fica assim não. O que nos mostra que Davi na realidade está muito bem com Deus. Davi cria no Deus vivo. Davi era um homem íntegro. O ponto é, como eu disse, é que ele estava afastado de onde, naquele momento, ele podia sentir a presença de Deus. Porque nós sabemos que o Espírito Santo ele só foi derramado em Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, lá no Novo Testamento. Mas aqui a gente está falando do rei Davi. O Senhor Jesus não tinha vindo, né? O Espírito Santo ainda não havia sido derramado na sua plenitude na terra. E um dos lugares onde sentia-se justamente a presença de Deus era no tabernáculo, né? Era lá no templo, lá, e todos se reuniam. E Davi estava afastado nesse momento devido a Saul intentar contra a sua vida. Ele teve que fugir. Os inimigos assolavam ele dia e de noite. E esse abatimento que ele sentia era a falta da presença de Deus. Continuando.
Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração de Deus na minha vida. Uma das provas de que realmente Davi era uma pessoa íntegra nesse momento diante de Deus era que de dia o Senhor, ele fala que Deus usava de misericórdia, Deus dava livramentos, Deus o abastecia, né? Deus o mantinha bem, e à noite Davi entoava louvores ao Senhor, ao Deus vivo. Olha que fantástico, olha que palavra maravilhosa. E aí nós começamos a discernir realmente de que tudo isso que muitas pessoas vêm sentindo hoje em dia, essa ansiedade forte no peito, essa depressão, essa coisa que assola o peito, que assalta o peito de muitos hoje em dia e que é um dos maiores males, diz a própria ciência da humanidade, é essa ansiedade, essa depressão que nós começamos a ver aqui, é justamente a falta da presença de Deus. Continuando, diz lá: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde está o teu Deus? Ou seja, o próprio Davi começa a perguntar: por que olvidaste de mim? Ou seja, por que fugiste de mim? Na verdade, Deus não fugiu dele, porque ele tinha uma comunhão com Deus. Deus de dia usava de misericórdia em favor de Davi. À noite o próprio Davi sentia a presença de Deus, que o Senhor dava, o presenteava com aquela presença, e ele entoava louvores. Mas todo mundo sabia, existiam inimigos assolando Davi. Ele era perseguido naquele momento, como vimos aqui, ele passou por vários lugares, Jordão, Hermon, Mizá, ou seja, ele estava fugindo, era um fugitivo, para que não viessem tirar a sua própria vida. E ele coloca algum sentimento, porque as pessoas chegavam perto dele e falavam: onde está o teu Deus? E ele diz que aquela pergunta, aquela coisa que ele ouvia, né, era como se algo que esmigalhasse os seus ossos. Ele falava: meu Deus, onde está o meu Deus? Está lá e eu não posso estar agora na presença dele. E ele termina falando novamente, repetindo, o que eu tenho por o versículo central, né, o versículo primordial, justamente de Salmos 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele fala para a alma: calma, espera. Eu sei quais são as particularidades. Eu sei quais são as objeções. Eu sei o que aconteceu, minha alma. Por que você está abatida? Espere em Deus. Eu sei porque eu estou assim. E eu quero convidar você no dia de hoje a se descobrir, a se deixar descobrir por essa palavra, o porquê você tem andado abatido, o porquê você tem andado ansioso, o porquê algo assola o seu peito, e muitas das vezes você pergunta: eu estou bem? Está tudo bem comigo? Eu estou bem na presença de Deus? Eu estou bem com a minha família? Eu estou bem com o meu trabalho? Né? A minha vida está tudo bem, mas existe algo dentro de mim, existe algo dentro da gente que assola, que assalta o nosso peito, o nosso coração, e muitas das vezes, quando que não a maioria, nós não sabemos de onde vem. Sim, sabe de onde vem isso, meu querido? Sabe de onde vem isso, minha querida? É porque muitas das vezes nós não estamos na presença de Deus. O que nós encontramos e tiramos de lição desse salmo é que, não eram os inimigos de Davi que faziam com que ele sentisse esse tipo de sentimento, essa dor no peito, essa ansiedade, essa depressão. Não eram as coisas do mundo, não era justamente os problemas do dia a dia, porque ele era perseguido, ele estava justamente indo de um lugar para o outro. Não eram problemas do dia a dia, não eram problemas de um nível mundo que o assolavam, que justamente faziam a ele a sentir essas coisas. Era justamente a falta de estar dentro, de estar junto, de
de sentir a presença viva que renova todas as coisas, a qual ele fala, eu sinto falta do Deus vivo. Então eu venho falar para você algo muito importante no dia de hoje. Tudo isso que você tem sentido, tudo isso que você tem passado, tudo isso que tem assaltado, assolado, que tem como uma lança que entra no seu coração e muitas das vezes você entra em desespero e não sabe o que fazer. É a falta da presença de Deus. Porque como nós vemos aqui, Davi, não foram os problemas de estar sozinho, de ser fugitivo, de pessoas assolando, dos inimigos assolando, açoitando, falando mal dele, perguntando onde está o teu Deus. Não. Ou seja, a lição que nós tiramos disso tudo é que não são as coisas da vida, não são as dificuldades do mundo, não é muitas das vezes a falta, talvez, de um emprego, não é um problema com uma casa, não é um problema particular, não é um problema com uma pessoa, não é um problema de ordem pessoal. Eu quero que você entenda o seguinte, que isso que sai do peito, que assola, que rasga, que deixa um sentimento ruim, horrível, uma dor que parece às vezes que vai rasgar de cima embaixo, a qual ele fala, esse abatimento da alma, ele não pode ser traçado dessa forma. O que nós temos que entender, eu quero que você entenda, esse abatimento que sai do coração, ele não sai horizontalmente. O problema desse abatimento do coração é vertical. É o seu coração e Deus. Então, por favor, que de uma vez por toda nós possamos entender que os males da alma, os males que assolam o nosso peito, os males que nos fazem muitas das vezes entrar em depressão, nos trancarmos no nosso próprio quarto, os males que muitas das vezes fazem desistirmos de planos, desistimos muitos, infelizmente, até da vida. Males que muitos tiveram ao qual os sonhos foram cancelados, males que fazem pessoas ficarem transtornadas. Esse mal, essa dor no peito, essa ansiedade, essa depressão, esse abatimento de alma é justamente a falta de Deus. E eu convido você, no dia de hoje, se você não conhece, eu convido a você a conhecer o Deus vivo, como disse Davi, porque a alma dele, como diz aqui no versículo 2, e eu vou ler novamente, fala assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sabe por que dessa depressão? Sabe por que dessa ansiedade que você não consegue entender? Que vive à base de remédios? Que vive à base de talvez um psicólogo? Eu não quero tirar aqui de forma alguma, não quero invalidar, a nenhum tratamento, porque eu sei que o Senhor dá sabedoria e inteligência aos homens para tratar os homens, sim. Mas eu digo que o principal fator disso é a ausência de Deus. Eu quero justamente motivar você no dia de hoje, através do Salmo 42, a falar como Davi fez. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Comece a buscar esse Deus. Eu convido a você que, se você talvez esteja afastado, volte para esse Deus vivo. E você que não conhece, a qual tem sido assolado, assaltado o coração de sentimentos ruins que tem te levado à depressão, à angústia, a fazer mal até às outras pessoas, a se afastar dos seus familiares e amigos, a entrar numa depressão profunda, num quarto escuro e ficar com aquilo assolando a sua mente e o seu peito de dia e de noite. Saia dessa escuridão hoje. Procure a Deus. Entregue sua vida a Cristo. Procure uma igreja, procure um irmão. Abra a Bíblia Sagrada, pois aqui, dentro dessas palavras aqui, está a saída para toda depressão, para todo pânico, para toda falta de fé, para todo problema que qualquer ser humano vem enfrentar. Existe uma palavra e ela se chama Jesus Cristo. Existe um Deus e ele se chama Jesus Cristo. Existe algo que eu quero apresentar a você no dia de hoje, através desse salmo, que justamente a ansiedade, a busca, os problemas da alma
há justamente a falta de fé, porque a ansiedade leva a uma falta de fé, a um afastamento total de Deus. Como o próprio Davi mostrou, a alma tem sede do Deus vivo. E eu convido você no dia de hoje a conhecer esse Deus vivo, a conhecer Jesus Cristo, a conhecer aquele que morreu na cruz por mim e por você, a conhecer aquele que morreu sozinho, sem ninguém, estava lá, morreu, padeceu e ressuscitou. E hoje está sentado à direita de Deus Pai e um dia virá buscar a sua igreja. Eu convido a você a conhecer esse Deus. Eu convido a você a voltar a sua vida a Deus. Eu convido a você a colocar os seus planos em Deus. Eu convido a você a apresentar a sua vida no altar de Deus. E eu tenho a certeza de que tudo vai mudar, de que essa dor no peito vai passar, de que a ansiedade se transformará em alegria, de que o sofrimento se transformará em alegria, de que essa escuridão, esse trancar nos quartos escuros vai se converter em sol. O sol, como a própria Bíblia diz, que o Senhor, Ele é luz. E que o Senhor venha trazer essa luz de um sol, de um céu azul sobre sua vida. Mas para que tudo isso venha a acontecer, é necessário você, como Davi falou, voltar para Deus. Buscar a presença de Deus. Estar em Cristo. Aquele que só Ele, como foi dito aqui, e a lição que o Salmo deixa, só Ele é capaz de nos libertar, de nos salvar. Mas a palavra certa justamente é libertar desses problemas que afligem o nosso coração, dos problemas que afligem a alma do ser humano desde sempre. E qual hoje a própria ciência diz que é um dos maiores problemas, em que as maiores doenças e que o ser humano enfrenta é justamente essa. E eu convido você, deixe Deus entrar no seu coração. Deixe Ele entrar, fazer morada, que eu tenho a certeza de que tudo isso passará na sua vida, de que tudo vai mudar, que a ansiedade vai passar, que tudo isso que você tem sentido no seu peito, no seu coração, será transformado em gozo e alegria diante de Deus. E justamente, como eu disse, eu quero terminar lendo justamente o versículo 11, a qual o próprio Davi nos ensina a lutar contra isso, porque ele nos dá a solução, como eu disse, que é justamente nós nos voltarmos a Deus. E eu termino assim essa mensagem. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. A Ele, Deus meu refúgio. Espera em Deus, refugie-se em Deus, volte-se para Deus, que Ele fará morada no seu coração. E essa ansiedade, esse assalto no coração, essa dor no peito, essa angústia, essa depressão, eu tenho certeza que serão lembranças, pois a sua vida, a partir de hoje, entregando sua vida a Cristo, deixando Ele fazer morada, serão dias de alegria, paz e um renovo dentro do seu peito. Assim como lá no versículo 1, que ele diz que anseia pelas correntes das águas, que as correntes das águas de Cristo, o renovo, o novo alimento, aquilo que frutifica, aquilo que faz nascer, como no rio Nilo, que é pleno deserto, né? Aquela água que diz que tudo em volta rega, faz crescer novo, faz nascer novo, faz crescer alimento. Que o Senhor, que as correntes das águas de Deus façam isso, sejam isso e renovem por completo o seu coração. Que o Senhor te sare, te cure, busque a Deus, entregue a sua vida a Cristo e Ele te renovará. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.